Vamos começar com a questão da CUT, né? Conforme eu disse nos dois sábados anteriores, nós vamos fazer um conjunto de exposições sobre a Central Única dos Trabalhadores, né? No sábado passado, nós mostramos aí como é que se deu o surgimento da CUT, como parte de uma grande evolução do próprio movimento operário brasileiro, da própria classe operária, das suas lutas, né? De 1978 até 1983. Um mês antes da fundação da CUT, né, a Comissão Pro-CUT convocou aí uma greve geral contra a política salarial da ditadura, onde paralisaram 2 milhões de trabalhadores, né, marcando claramente a retomada do ascenso operário que havia se iniciado em 1978. A CUT, já nesse momento, né, antes de ser fundada, já aparece como uma realidade para o movimento operário, cumprindo um papel fundamental, que é o papel de toda a central operária, que é unificar a classe operária na sua luta contra o Estado capitalista. Né? Essa é a função, a grande função, a verdadeira função de uma central operária é promover a unificação dessas lutas, né? O ano de 1983 é marcado por uma retomada grande das greves de trabalhadores em vários setores, né? Tanto no setor industrial como em outros setores, como bancários, professores, etc. Né? A situação da ditadura parece ser uma situação cada vez mais insustentável. Né? Nós temos que lembrar que em 2 anos, né, a ditadura vai ser obrigada a sair, a deixar o governo, né, entregar o governo para o que seria, né, um governo da oposição, e, portanto, nós estamos aí já no fim do regime militar. Né? A burguesia, naquele momento, percebendo, né, essa situação toda, quer dizer, o ascenso operário, que obviamente, né, havia sido uma mobilização de grandes proporções em 79 e 1980, antes da recessão, tendia agora a se expandir ainda mais, a ser uma modificação ainda maior e mais radical do que havia sido, né, nos primeiros anos de mobilização. Diante disso, né, a oposição lançou uma campanha política no sentido de canalizar essas tendências, né, a radicalização, essa tendência de ascenso da classe operária, que foi a campanha das diretas já. Muita gente já ouviu falar dessa campanha, já se falou muita besteira sobre a campanha das diretas já, né? Inclusive, nós vimos aí, né, durante o governo Bolsonaro, que muita gente falava que nós precisamos repetir a campanha das diretas já. A campanha das diretas já, ela teve tudo que poderia ter para dar errado, né, para não servir o objetivo de luta contra a ditadura. Ela foi lançada pela oposição burguesa. É importante lembrar que essa oposição burguesa, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e outras figuras, essa gente havia sido oposição, entre aspas, né, durante todo o período da ditadura militar. Nos períodos mais repressivos da ditadura, esse pessoal estava lá, né, fazendo de conta que fazia oposição à ditadura. Eles, na realidade, né, em grande medida, haviam sido muito mais, né, auxiliares da ditadura do que oposição à ditadura. Quando eles começam a agir mais como oposição, é em função da divisão interna da burguesia. E a política dessa oposição
é chegar num acordo com a ditadura para uma transição negociada, né? Não é derrubar a ditadura. A oposição era francamente contra a ideia de derrubar a ditadura. Por isso a campanha das diretas ela não foi lançada para derrubar a ditadura, ela foi lançada para canalizar as tendências que poderiam efetivamente levar à derrubada da ditadura, que eram as tendências do movimento operário. Se o movimento operário continuasse se expandindo e se aprofundando, isso aí finalmente iria levar à derrubada da ditadura. E essa derrubada seria uma derrubada não negociada, não gradual, não pacífica, mas seria uma derrubada catastrófica. Então, a campanha das diretas já foi lançada como uma forma de canalizar toda essa energia para o marco das instituições da própria ditadura militar. Um deputado do então MDB, né, Dante de Oliveira, ele apresenta um projeto de lei estabelecendo aí as eleições diretas para a presidência da República. Né? Para quem não sabe, né, durante a ditadura a eleição era feita num colégio eleitoral. Colégio eleitoral esse que compreendia os deputados, senadores e figuras de vários lugares, né, que no final das contas sempre davam uma maioria para a própria ditadura. Era uma eleição indireta. Né? Então ele propunha substituir a eleição indireta por uma eleição direta. Era óbvio, né, que a possibilidade de que essa emenda passasse era mínima. Por quê? Porque quem tinha maioria no Congresso Nacional era a própria ditadura. Quer dizer, para que a emenda saísse vitoriosa, a emenda das diretas já, seria necessário que o partido da ditadura votasse contra a ditadura. Coisa que, obviamente, não ia acontecer de maneira nenhuma, não havia a menor possibilidade de acontecer. A oposição, ela procurou, né, criar a ilusão de que um grande movimento popular poderia mudar a opinião dos deputados da ditadura. Ela mesma sabia que isso daí estava excluído. Né? O tamanho da mobilização que se seguiu mostrou bem o potencial da luta para derrubar o regime militar. As manifestações foram realmente gigantescas, em todos os lugares, em todo o país. Né? O pessoal fala as cifras exageradas, né? Milhões de pessoas na manifestação. Isso daí, logicamente, que não é realista, né? Esse negócio de milhões, mas com certeza foram as maiores mobilizações de massa que o Brasil já conheceu até hoje. Né? As maiores mobilizações foram realizadas em São Paulo e, secundariamente, no Rio de Janeiro. Né? Quem comandou a campanha foram os governadores que haviam sido eleitos em 1982, na eleição de 1982, e tomado posse em 83. Né? A eleição de 82 foi a primeira eleição direta para governadores. Né? E a oposição ganhou as eleições nos 3 estados do Sudeste, né? E ganhou as eleições em vários estados. Né? Mas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais estavam sob o controle da oposição. E esses governadores são as pessoas que vão encabeçar a campanha das diretas. Né? A política desses governadores, logicamente, não é uma política de botar abaixo o regime militar. Né? Longe disso, muito longe disso daí. A política deles é uma política de fazer uma pressão popular sobre o Congresso Nacional dominado pelo partido da ditadura. Né? Uma pressão inócua, porque o partido da ditadura não ia votar por pressão popular. Né? Não era um partido que dependesse da aprovação popular ou coisa do gênero. Né? Na realidade, né, nós temos que ressaltar o fato de que era uma ditadura. Então, essa mobilização ela consegue desviar o movimento operário do choque frontal contra a ditadura e canalizar, né, as tendências a esse choque
para dentro das instituições do próprio regime militar. Logo mais na frente vai ficar evidente qual é o caráter da manobra política que a burguesia havia organizado. Né? A proposta da direta já é derrotada na votação, né? A burguesia, a campanha tem uma participação grande de setores da burguesia ligados ao MDB. Tem toda aquela parafernália típica da burguesia, né? O pessoal, tem gente, aí um artista ligado lá ao MDB, que depois vai ser do PSDB, chora porque a emenda não foi aprovada, aquela farofada toda tradicional deles. Mas o fato é que isso aí é derrotado. Né? Então, aqui fica a seguinte questão: por quê? Qual que era a manobra política que a oposição burguesa pretendia fazer? A manobra política era a seguinte: um setor do regime militar, né, ele rompe com a ditadura. Um setor que tinha apoiado a ditadura o tempo todo rompe, né, e forma o que eles chamaram de Frente Liberal. Pelo nome liberal, você já pode sentir qual era a orientação política desse setor. Né? Naquela época, ninguém entendia direito o que significava essa denominação de Frente Liberal, mas hoje em dia todo mundo já sabe o que significa. Essa Frente Liberal era encabeçada pelos elementos da ditadura mais próximos do imperialismo. Isso é uma coisa muito importante. Era o senhor José Sarney, né, e setores que haviam participado do governo Geisel, que haviam apoiado o governo Geisel, setores ligados, por exemplo, o ex-vice-presidente da República, não sei se do Figueiredo ou do próprio Geisel, um civil, Aureliano Chaves, que era um homem do setor do petróleo. Imagina o nível de integração dessa gente com o imperialismo. Né? O governo Geisel era um governo muito ligado ao imperialismo, nesse sentido. Era um governo ligado às petroquímicas. Né? O principal assessor político do governo, Golbery do Couto Silva, tinha sido presidente da Dow Chemical, norte-americana. Né? Então, por aí a gente pode sentir qual era a manobra. A manobra, o que era? Era substituir o governo da ditadura, que já não tinha mais condições de continuar existindo, por uma coligação, né, apoiada pelo imperialismo, em nome da democracia. Esses setores, que são setores muito importantes, mas são minoria dentro do partido da ditadura, porque à medida que a ditadura vai entrando em crise, a direita do estilo governo Geisel, representada naquele momento pelo ex-governador do estado de São Paulo, Paulo Maluf, é quem detém a maioria do partido. Né? Para a gente ver como é a manobra, o Golbery do Couto Silva não entra na Frente Liberal, porque ele é militar. Ele fica, né, no partido da ditadura. E ele se transforma no principal assessor do Maluf, que é o candidato a presidente dessa ala. Né? Então, todo mundo já sabe que o próximo presidente vai ser um civil. Né? Os candidatos são Paulo Maluf e o Andreasa, que era militar, mas já nessa altura já era um militar reformado, civil, e a Frente Liberal, as três alas do regime político. Então, o que acontece? Essa Frente Liberal racha, ela, antes de sair do partido da ditadura, ela vai na convenção eleitoral, né, que a eleição é em 1985. Ela vai na convenção eleitoral do partido da ditadura, PDS na época, Antiga Arena, e vota a favor do Paulo Maluf. Né?
uma curiosidade que é importante. A gente vê como é que a política brasileira é cheia de manobras bastante audaciosas, né? Quer dizer, eles votam a favor do Paulo Maluf por quê? Porque eles sabem, né, que o Paulo Maluf, embora tenha maioria no partido da ditadura, não vai ter maioria no colégio eleitoral. Porque ele é um representante da ditadura propriamente dita. E o pessoal sabia, e uma boa parte do partido das forças políticas nacionais já sabia que a ditadura era uma coisa insustentável. Então eles votam no Maluf justamente por isso, porque se ganhasse o opositor dele, o Carlos Andreasa, que era ministro dos Transportes, esse poderia conseguir um certo apoio mais geral, né, de empresários, etc. E tal. Ele era uma figura menos agressiva do que o Paulo Maluf e mais ligada aos setores empresariais, né? Então eles votam no Paulo Maluf e depois que eles votam no Paulo Maluf, consagram a candidatura do Paulo Maluf, eles saem do partido. Eles saem do partido e eles fazem uma frente única com o MDB para participar justamente da eleição presidencial. Eles filiam o José Sarney, que havia sido o líder da bancada da ditadura no Congresso durante muitos anos, no MDB, e eles formam a chapa Tancredo Neves e Sarney. Né? Tancredo Neves, que muita gente apresenta assim como uma figura admirável, era um tradicional direitista da pior espécie que havia na política nacional. Né? Ele foi um dos que, de dentro do Ministério do Vargas, apoiou o golpe contra o Vargas. Ele era tão direitista que ele tentou sair do MDB, que já era um partido muito direitista, para formar um outro partido, né, mais direitista, para poder fazer essa manobra. Como ele não conseguiu fazer isso daí, ele voltou para o MDB. Ele era governador de Minas Gerais e ele ingressa, né? Ele acaba encabeçando a chapa da oposição, né, no colégio eleitoral contra o candidato da ditadura, que é o Paulo Maluf. Essa chapa de oposição era uma chapa ultradireitista. Tancredo Neves e Sarney praticamente era uma chapa da própria ditadura. Tá? E aí qual que seria o mistério? Eles, né, vão ganhar a eleição. Por que eles fizeram toda essa operação? A tentativa deles era a seguinte, era de fazer a eleição no colégio eleitoral, ou seja, pelos meios, né, estabelecidos pela ditadura, que já estavam desacreditados, sem operar uma ruptura no interior do regime, mas aparecer como representante da campanha das diretas já. Então, assim, a campanha não saiu vitoriosa, mas aí nós fomos no Congresso Eleitoral e aí nós saímos vitoriosos e nós somos, né, a representação da campanha das diretas já. Essa história não foi muito bem sucedida. Não foi completamente mal sucedida, mas não foi muito bem sucedida. Eles tentaram fazer atos públicos, né, para defender a candidatura, mas isso daí não vingou. Eu me lembro que na época teve um ato público na Praça da Sé, né, em defesa dessas candidaturas, para apresentar justamente como sendo a candidatura que representava a mobilização popular. O ato ficou muito vazio, né, não foi quase ninguém no ato, eles acabaram desistindo de fazer uma campanha de rua. O PT também, que tinha participado da campanha das diretas já, não foi votar nessa chapa. Por aí a gente vê o nível de impopularidade. Né? Porque quem conhece o PT de hoje sabe que o normal seria que eles votassem, mas era muito impopular. Muito impopular mesmo. Né? Né, a crise toda se revela quando, a partir do final de 1984, né,
as greves operárias explodem por todos os lados. É uma coisa gigantesca, né? Eu me lembro, eu trabalhava nos sindicatos químicos na época, e eu me lembro que teve uma greve numa fábrica da Votorantim, que a greve começou um pouco antes do Natal, atravessou Natal e Ano Novo. Por aí vocês imaginem o nível de radicalização que existia no país. 1985 vai ser o ano de um número incalculável de greves, né? Embora eu tenha visto aí estatísticas, né? Isso aí mostra um pouco que as estatísticas, elas são... essas estatísticas do movimento operário, elas não são boas, né? E as estatísticas mostram que teria tido mais greve em anos que não aconteceu grande coisa, sendo que o ano de 1985 foi um ano extremamente quente para a classe operária, né? Na época, né, chegou-se a se falar que houve 15 mil greves no Brasil, né? 15 mil greves em 365 dias, a gente pode fazer a conta e ver quanta greve que não estava acontecendo. E, de fato, as greves foram muito duras. A classe operária foi para uma ofensiva, né? A inflação estava em alta e as categorias começaram o ano reivindicando o reajuste trimestral de salário, quer dizer, precisa ter reajuste salarial a cada 3 meses. No Sindicato dos Químicos, onde nós fizemos essa campanha na época, nós ganhamos o reajuste em todas as fábricas, uma por uma. E houve greve em quase todas as fábricas, né? A gente colocava no boletim sindical o seguinte: uma lista de fábricas e falava: essas fábricas já conseguiram o reajuste trimestral, e você? Né? E aí o pessoal via o boletim, automaticamente entrava em greve, né? Foram assim, coisa de 200 greves só nessa categoria. E a CUT, né, retomando o fio da meada da CUT, ela teve um desenvolvimento extraordinário justamente nesse ano de 1985. Né? Ela era um movimento extremamente forte, né? Em todos os sindicatos, todos não, mas num número enorme de sindicatos, né, formaram-se as oposições sindicais. E as oposições sindicais, elas disputavam as eleições contra o aparato pelego, né, de sindicalistas da época da ditadura, e derrotava esses pelegos em número enorme, né? Um balanço que eu vi no final de 1980, chegando ao final de 1985, lá para outubro, novembro, por aí, o balanço era de que cerca de 1.000 oposições sindicais no país inteiro tinham ganho os sindicatos, né? Quer dizer, a construção da CUT como central sindical gigantesca foi resultado também dessas greves, que foram muito grandes, né? Uma coisa interessante nisso daí é o fato de que a esquerda, tanto a esquerda que estava no PT, como a esquerda que estava contra o PT, não se desenvolveu no marco dessas greves operárias. À medida que a classe operária se mobilizava, a esquerda se apagava, né? Então, por exemplo, a esquerda que estava no PT, em 1985, na capital, aqui em São Paulo, houve um congresso da CUT, né, congresso da CUT da Grande São Paulo, que seria assim, a unidade de base mais importante da CUT. E a esquerda organizada, né, que procurou lançar chapa própria contra, né, os setores de oposição dentro da CUT, que dirigiam a maior parte dos sindicatos operários. No Congresso, né, tanto a articulação, que seria a corrente do Lula, a corrente majoritária do PT, como os outros grupos de esquerda, todos juntos,
não chegaram a ter 6% da votação no Congresso. A oposição, que era uma oposição quase que exclusivamente operária, chegou a ter quase 95% dos votos no Congresso. Então a esquerda ficou marginalizada. A esquerda de origem stalinista, PCB, PCdoB, MR8, esses aí eles apoiavam os pelegos e sofriam derrota atrás de derrota nos sindicatos. Quer dizer, a construção da CUT não foi obra de uma esquerda. Isso ajuda a entender, né, um pouco as características da esquerda atual. A maior parte da esquerda não participou desse processo, né, de construção da CUT, não participou do processo de ascenso operário, de reorganização do movimento operário. Né. A maioria das organizações ficou à margem desse processo ou ficou contra. Né. Por isso não é estranho que essa esquerda, hoje em dia, seja uma esquerda totalmente alheia à classe operária, porque, de fato, ela não fez parte nunca, né, de um verdadeiro movimento operário. Algumas organizações, depois desse ascenso, vão começar a disputar os sindicatos, que já haviam sido conquistados contra os elementos da ditadura militar. Se especializaram aí numa atividade eleitoral dentro desses sindicatos, né, quando as greves diminuíram de tamanho. Né. Mas nessa época, na maioria dos sindicatos, o que nós tínhamos eram elementos independentes. Esse período aqui ele vai se fechar com o lançamento do Plano Cruzado, que é o plano econômico do Sarney, né, que vai procurar combater a inflação. Como todo plano deflacionário, ele era uma tentativa de podar, né, de conter a investida da classe operária e dos sindicatos. E ele consegue, efetivamente, vai conseguindo aos poucos. Né? O governo Sarney, se não me falha a memória, chegou a lançar 3 planos econômicos para procurar conter a inflação, e a situação não conseguiu, finalmente, conter a inflação. Vai chegar no final do mandato, mas isso já é uma outra história, com a inflação altíssima. Então, né, esse é o momento culminante da CUT. Né? A partir de 1985, o que nós vamos ver é um declínio, né, tanto da atividade da classe operária, como dos setores mais radicalizados e mais combativos dentro da CUT. Mas nós vamos ver isso aqui semana que vem.